Nascida em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, filha ilegítima de um homem casado, aos 17 anos andou até São Paulo e foi moradora de rua até construir seu próprio barraco às margens do rio Tietê, na favela do Canindé, local que a inspirou a escrever Quarto de Despejo, seu best-seller que vendeu 11 mil exemplares em uma semana, traduzido para 13 línguas e vendido em 40 países. Uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Carolina saiu de Sacramento, Minas Gerais, aos 17 anos, a pé e decidida a nunca mais voltar. Em cada cidade em que chegava, arranjava um trabalho que rendia o dinheiro da comida e então pegava a estrada novamente. Seu destino, São Paulo. Em sua cidade natal, fora presa com suspeita de ter roubado dinheiro da igreja. Foi espancada na cadeia, prenderam também sua mãe e a espancaram também. Ficaram presos até o padre achar o dinheiro. Chegando em São Paulo, passou uma temporada como moradora de rua. Um dia, um político teve a ideia de limpar a cidade. Um caminhão passou recolhendo todos os mendigos. Embarcamos na caçamba e, como dizia minha mãe, fomos despejados às margens do rio Tietê. Carolina saiu à procura de madeira para levantar o próprio barraco. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que Na nasceu capital o paulista, quarto de vieram os despejo. namoros e 4 gestações indesejadas. O primeiro filho abortou. Depois vieram João José, José Carlos e Vera Eunice. Ninguém empregava a mãe solteira. Então ela começou a catar papel para conseguir algum dinheiro, diz Vera Eunice. Quando minha mãe saía para catar papel, usava um saco na cabeça, segurava outro, apoiado nas costas, e com o braço livre me carregava no colo. Como é horrível comer e ver o filho perguntar: tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então ela comia comida em casa, aí ela ia escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemática, eu era péssima em matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Ninguém, não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? Ia nas reuniões de escola. E o maior sonho dela é que eu fosse professora. Um dia, cansada, começou a escrever tudo o que lhe acontecia. Foi a primeira mulher negra, pobre, mãe solteira e semi-analfabeta a publicar uma autobiografia. As pessoas não acreditavam que uma negra favelada pudesse ter escrito Quarto de Despejo. Mas ela gostava de escrever, de ler, gostava mesmo de fazer poemas. Alguns, inclusive, já havia conseguido publicar em jornais. Ela costumava andar pelas redações anunciando-se poetisa, afirmava seu editor. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida. A mãe ouvia e não repreendia, são as mães que instigam. Depois do sucesso alcançado, Carolina e a sua família saíram da favela e foram morar em um bairro de classe média na época, na zona norte da capital, onde, segundo a filha, houve preconceito. E já sem o mesmo sucesso de antes, a autora se muda novamente para um sítio na zona sul da capital, em Parelheiros. Negra, escritora, estava super famosa. 3 filhos, mãe solteira, uns meninos. Pensa nos meninos que saíram da favela. Você não imagina como que saíram da Carolina favela. compara a favela a um quarto de despejo. Estou no quarto de despejos, e o que está no quarto de despejos ou queima-se ou joga-se no lixo. O relato, escrito no período de 15 de julho de 1955 a 1º de janeiro de 1960, foi descoberto quando o repórter da Folha de São Paulo, enquanto fazia uma matéria sobre a favela do Canindé, viu Carolina ameaçando alguns vizinhos com "vou botar o nome de vocês no meu livro".
Ao questioná-la, ela lhe mostrou, no seu barraco em um armário de caixotes, mais de 20 cadernos. O livro era uma grande arma, diz Dantas, que em sua edição preservou o estilo de Carolina e seus erros ortográficos. Ela é precursora da literatura periférica, diz Fernanda de Miranda, uma das dezenas de pesquisadores que basearam seus mestrados em Carolina. A periferia hoje tem voz. Com a democratização do acesso à informação fornecida pela internet, surgem os artistas periféricos. Trata-se da chamada arte marginal. Carolina Maria de Jesus, negra, favelada, mulher, mãe solteira, semi-analfabeta, e é a pioneira nesse estilo do Brasil. Depois de seu sucesso com Quarto de Despejo, Carolina se mudou da favela para um bairro de classe média, o Alto de Santana, no qual não se adaptou muito. Ela reclamava que as pessoas não gostavam dela porque era negra, conta seu antigo editor. Lá deu origem a mais 2 livros, os quais ela financiou do próprio bolso e não deram retorno. Casa de Alvenaria, 1961, e Pedaços de Fome e Provérbios. Poucos anos depois, não sabendo administrar seu dinheiro, se mudou para uma fazenda em péssimas condições com seus filhos, aonde morreu na pobreza. Após sua morte, foram publicados ainda seus livros Diário de Betita, 1982, e Onde Está Essa Felicidade, este último no ano de 2014, ano em que ela completaria 100 anos e que foi repleto de homenagens a ela, fazendo-a ressurgir no imaginário público. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi.